Hoje eu vou apresentar um tema que diz respeito a Santo Tomás de Aquino e a beleza do ser pessoal. Eu apresentei recentemente esse tema em um congresso tomista, e queria explicar por que esse tema me parece tão interessante. Na verdade, eu sempre gostei de estética filosófica, precisamente porque é uma disciplina que envolve muitas outras. Ela tem relação com a metafísica, porque quando a gente indaga sobre a beleza, a gente quer saber por que razão algo é belo, e isso tem a ver com o ser, com a metafísica. Quando a gente pergunta sobre a beleza, a gente também se indaga por que razão certas atitudes são feias e outras atitudes são belas. Então, a estética tem muito a ver também com a ética. Tem muito a ver ainda com a antropologia filosófica, o estudo acerca da pessoa humana. Por que razão nós todos somos tão impactados pela beleza? Por que razão nós ansiamos pela beleza? Por que razão a gente cria beleza à nossa volta? A gente se preocupa com adornos, com enfeites, com ornamentos, com vestuário, com obras artísticas. Então a beleza está presente em muitos ramos da filosofia, como se fosse, digamos assim, um ponto de entroncamento em uma estrada. E, portanto, é um tema que interessa a filosofia e interessou todos os grandes filósofos, desde a antiguidade. Por exemplo, Platão tem um diálogo belíssimo, O Banquete, onde ele relaciona o tema da beleza com o tema do amor. Tem também o Fedro, o Ion, que é um diálogo só sobre a inspiração. O famosíssimo diálogo A República trata também sobre a beleza e sobre a arte, a importância das realidades estéticas na formação ou mesmo na deformação do homem. Aristóteles, discípulo de Platão, também dedica duas obras especificamente a uma espécie assim, de teoria da arte, a retórica e a poética. A gente tem também Plotino, um filósofo da Antiguidade Tardia. A gente tem Santo Agostinho, que tem, aliás, um tratado específico sobre a música. E ele conta também nas suas confissões como ter ouvido músicas na Catedral de Milão. Aquilo o comoveu profundamente, foi um dos passos decisivos, aliás, para a sua conversão. E quando, de fato, ele encontra Deus, ele entende que encontrou a beleza, tão amada, tão antiga, tão procurada, tardiamente amada. Enfim, a beleza está presente na obra de filósofos antigos e também modernos e também medievais. A gente vê já modernamente, por exemplo, como Kant dedica um capítulo, aliás, uma obra, a Crítica da Faculdade de Julgar, completando sua trilogia crítica exatamente sobre a beleza. A gente vê Hegel com um curso sobre estética, lições de estética. A gente vê Heidegger, a gente vê Nietzsche, e também Santo Tomás de Aquino não foi alheio a essa temática. Muito pelo contrário, a gente encontra no corpus, ou seja, no conjunto da obra de Santo Tomás de Aquino, mais de 570 alusões ao tema da beleza. A gente pode se perguntar, mas por que hoje Tomás de Aquino é importante? E por que relacionar Tomás de Aquino a esse tema, a beleza e o ser pessoal? O que será que a gente quer dizer com isso? Então, de entrada, a gente pode dizer que Tomás de Aquino pode nos ajudar a perceber, em primeiro lugar, que, digamos assim, há valores reais denotados na ideia de beleza. A beleza tem algo de objetivo, mas também tem muito de subjetivo. E Tomás encontra um equilíbrio muito interessante entre essas duas vertentes, como a gente vai ver. Tomás também relaciona a beleza não só ao conhecer e ao querer, mas também ao nível da afetividade, e isso é muito importante. Além disso, Tomás vai nos fazer ver também que há uma beleza específica que não está presente em todos os demais entes, aquela beleza propriamente humana. Então, vamos tratar sobre Santo Tomás e a beleza do ser pessoal. E eu dividi essa apresentação em 3 partes. Na primeira, a minha ideia é trazer alguns traços sobre
a ideia de beleza, a noção de beleza, no legado de Santo Tomás de Aquino. Na segunda parte, a gente vai observar que Tomás de Aquino distingue as noções de natureza e as noções de pessoa. E isso é importante para o nosso tema. E, finalmente, a gente vai prestar atenção nessa beleza única do ser pessoal. Então, primeira ideia, alguns traços da beleza segundo o legado de Santo Tomás de Aquino. Então, primeira ideia, existe uma beleza que é sensível e existe uma beleza que é espiritual. Segunda ideia, a beleza é real, tem notas, características objetivas. A beleza se identifica com o bem, mas se distingue do bem por uma diferença de razão. Já vamos ver o que é isso. A beleza depende da verdade conhecida. Vincula-se indiretamente ao querer e ao conhecer. Mas Tomás também relaciona a beleza com a afetividade. Vamos ver como isso se dá. Então, primeira ideia, existe uma beleza sensível, mas também uma beleza espiritual. E aqui, citando a Suma Teológica. A beleza do corpo consiste, pois, em ter o homem membros bem proporcionados, com certo brilho harmonioso de cor. Do mesmo modo, a beleza espiritual consiste em ter o homem comportamento e atividade bem equilibrados pelo esplendor da razão. Então, ele aqui admite tanto uma beleza corpórea como uma beleza espiritual, ambas com algo de luz. E diz também que a beleza se encontra por si mesma e essencialmente na vida contemplativa, que consiste num ato da razão. Então, essa é a primeira ideia. Existe uma beleza sensível, existe uma beleza espiritual, e a beleza consiste num ato da razão. Vamos entender melhor por quê. Dentro disso, de entender a beleza como algo real, Santo Tomás fala de 3 notas objetivas que se predicam ou que se percebem em tudo o que a gente qualifica como belo. E essas notas, já são até familiares, né, para muitos, são as notas da integridade ou acabamento, aquela finalização que dá a razão estética, a proporção ou harmonia, como ele acabou de dizer, membros bem proporcionados, equilíbrio, razão, proporção, e claridade ou esplendor, que é uma nota menos fácil de definir propriamente, mas significa que a beleza tem algo de resplandecente. Ela faz resplandecer algo, além da pura formalidade. Quando a gente aprecia, por exemplo, o vinho, é o meu caso, a gente percebe que uma taça de vinho denota algo que não está ali. O terroir, a produção daquela bebida envolve notas de aroma, notas de terra, de sal, de flores, e aquilo está ali resplandecendo de algum modo naquela taça. Esse é o resplandecer, né, de uma realidade estética. Ela anuncia algo que não está ali, mas que é possível vislumbrar. Agora, olha que coisa interessante. Santo Tomás diz que essa nota de claridade ou esplendor vincula a beleza à razão. Por quê? Porque a claridade, assim como a verdade, denotam luz. Então, diz Santo Tomás, a beleza consiste num certo esplendor e proporção devida. Ora, tanto uma quanto outra encontram-se radicalmente na razão, a qual incumbe fazer brilhar a luz e ordenar a justa proporção das coisas. Então, a nota de claridade, uma dessas notas objetivas, segundo Santo Tomás, vincula a beleza à razão. Mas as notas de perfeição e de harmonia vinculam a beleza à ideia de bem. Por quê? Porque sem harmonia não existe perfeição. E a perfeição tem a ver com algo de bom. Portanto, a beleza se identifica com um bem real, mas possui uma diferença de razão. Vamos ver como é que Santo Tomás explica isso, também na Suma Teológica. O belo é idêntico ao bem,
mas possui uma diferença de razão. De fato, sendo o bem, o que a todos apetece, é de sua razão acalmar o apetite, ao passo que é da razão do belo acalmar o apetite com a sua vista ou conhecimento. Aquela famosa frase de Santo Tomás: belo é aquilo cuja vista apraz, agrada. Ou seja, há uma diferença entre o simples apetecer e o apetecer segundo a razão do belo, porque há esse agrado, que por sua vez tem a ver com o conhecimento, a gente se agrada em conhecer. E por isso mesmo, Santo Tomás vai dizer que a beleza tem relação com os nossos sentidos mais intelectivos, ou seja, mais aptos à abstração. Como assim, sentidos? Se a gente for pensar, por exemplo, o tato, ele exige um contato mais direto para a gente perceber algo, né? O paladar também, embora já acrescente algo ao sentido meramente táctil. O olfato é capaz de perceber mais e a uma distância maior. Mas a gente não diz normalmente belos toques ou belos sabores ou mesmo belos odores. A gente fala belas paisagens, aquilo que apraz a vista, belas audições, belas músicas, aquilo que apraz ao ouvido. Então, a beleza, segundo Santo Tomás, se refere principalmente aos sentidos mais intelectivos, que são a audição e a visão. Aliás, a gente pode até observar uma ordem crescente, né, de baixo para cima: o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. E a beleza também aparece, segundo Santo Tomás, relacionada ao querer e ao conhecer. As coisas agradam, isso supõe um certo afeto, mas agradam vistas, isso supõe um conhecimento. Ora, se a gente só admite dualidade de potências no homem, a potência volitiva, vontade, e a potência cognoscitiva, razão, não se poderia dizer que a beleza é um aspecto transcendental do ente, como são o verdadeiro e o bom. E em todo o corpus tomista, em todo o conjunto de citações, e são muitas, em que Santo Tomás se refere à beleza, não há uma menção explícita ao caráter transcendental da beleza. Então, em alguns textos ele declara: o bem e o belo no sujeito são idênticos, pois estão fundados sobre o mesmo, a saber, sobre a forma. O belo é idêntico ao bem, mas possui uma diferença de razão. E é curioso porque há autores que sustentam que sim, o belo é um aspecto transcendental do ente, exatamente porque acrescenta essa ordem distinta do conhecer e do apetecer, e outros que dizem, bom, se o belo se converte com o bem, é idêntico, então não precisamos multiplicar os entes, né, sem necessidade, né? Citando aqui a máxima de Guilherme de Ockham. Então, não está claro, né, no corpus tomista, assim, de uma maneira direta, se a beleza seria um aspecto transcendental do ente. Mas, e esse era o ponto que eu gostaria de sublinhar, né, chamando a atenção agora para o, digamos assim, sintetizando o legado tomista nos aspectos em que eu quero ressaltar sobre a beleza, ele relaciona a beleza e a afetividade. Olha que coisa interessante. O deleite aperfeiçoa a operação, como a beleza, a juventude. E aqui ele segue diretamente Aristóteles, que na Ética Nicômaco diz exatamente isso. O prazer leva a atividade a uma maior completude. Não da mesma maneira que a disposição faz, estando já disponível de modo imanente, mas como uma espécie de finalização superveniente a um processo de desenvolvimento, semelhante ao modo como a força e o vigor sobrevêm aos que estão na flor da idade. Então, essa finalização superveniente, uma maior completude, e isso se dá em razão do afeto.
Isso quer dizer o seguinte, né, que os atos adequados às faculdades causam agrado, causam afeto. E na lição aristotélica, que é seguida por Santo Tomás, a felicidade última que o homem pode adquirir nesta vida, portanto isso tem a ver com agrado, mas em um nível espiritual, é o conhecimento das coisas divinas, né? Ao qual se pode chegar por meio das ciências especulativas. Então, resumindo tudo que a gente disse até aqui, a beleza, segundo o legado tomista, ela é real, ela se identifica com o bem real, ela depende da verdade conhecida, ela se vincula indiretamente ao conhecer e também ao querer, e ela também se relaciona, ou diretamente se relaciona com os afetos. Então, esses eram os primeiros pontos que eu gostaria de ressaltar. Agora já chegamos na segunda parte, que é que Santo Tomás distingue natureza e pessoa. Se nós queremos falar da beleza do ser pessoal, é importante detectar essa distinção que faz Santo Tomás muito claramente. E vejam que coisa interessante, de Santo Tomás, pessoa é o que há de mais perfeito em toda a natureza. Ora, a maior perfeição corresponde maior beleza. E segundo ele, o que há de mais perfeito na natureza é a pessoa. E diz também Santo Tomás, pessoa, porém, não foi dado para significar o indivíduo por parte de sua natureza, mas para significar a coisa que subsiste em tal natureza. Então vemos aqui claramente uma distinção. E aí vamos então falar sobre o que nós conhecemos. Nós conhecemos a beleza exterior, né? E aqui numa cidade como o Rio de Janeiro, né, o que mais se vê é essa beleza exterior, né? Vemos também na natureza e observando através da razão teórica as causas, né? A causa final, a causa material, a causa eficiente, a causa formal. Isso nos desafia intelectualmente. Vemos também que o homem é capaz de produzir beleza, né, com seu saber prático, e mais vemos que o ser humano acrescenta beleza ao mundo com essas suas ações. Por outro lado, também as suas ações, de algum modo, também podem ser predicadas como bela, ou seja, existem virtudes que são belas. E depois vemos também uma beleza em cada pessoa. Se alguém tem dúvida, né, veja como as pessoas se comovem diante de um recém-nascido, por exemplo. Impressionante, isso sempre comove, né, a beleza de cada pessoa. Fundamentalmente, também a gente pode chegar, como chegou Santo Agostinho a exclamar, ó beleza, suma beleza, tardiamente amada, a beleza divina, que a gente encontra, interessante, não olhando para fora, mas olhando para dentro. Então, como é isso, olhar para dentro? Como é captar essa beleza pessoal e também a beleza divina? Então, vamos olhar um pouquinho para qual relação de agrado se acrescenta a cada um desses tipos de conhecimento, seja exterior, seja observar essa tetracausalidade real, seja observar as virtudes, seja observar a harmonia do cosmos como um todo, seja se abrir a possibilidade de alcançar pessoas, e seja finalmente essa abertura do nosso intelecto à própria divindade, que é tão mais íntimo, talvez, que nós podemos encontrar e, ao mesmo tempo, o mais superior a nós. Então, em relação à beleza externa, Santo Tomás observa que essas realidades que agradam à vista e ao ouvido captam os acidentes e não a substância, pois a cada coisa gera o conhecimento de si na alma por aquilo que dela exteriormente aparece, porque nosso conhecimento tem início nos sentidos, cujo objeto próprio são as qualidades sensíveis. Mas também captamos não só as aparências, mas a essência da realidade física. E Tomás de Aquino entende que a razão teórica é superior à própria razão prática. Então, os atos da razão permitem conhecer a causa material, a causa formal, a causa final, a causa eficiente,
E essa razão teórica contempla não só a ordem cósmica, mas também realidades metafísicas, né, que dizem respeito à própria causa daquele ser. E, finalmente, a ideia de que a nossa ação pode acrescentar beleza ao universo. Nós podemos aperfeiçoar a realidade, né, e, com isso, também trazer beleza. Mas podemos ainda avançar, né? E a beleza proveniente ou produzida pelas próprias faculdades superiores humanas? Quero dizer, né, a vontade, a inteligência, elas podem crescer indefinidamente, podem se aperfeiçoar indefinidamente. Por quê? Porque carecem de base orgânica. Então, nós podemos adquirir hábitos intelectuais e a gente pode adquirir virtudes morais. Ou seja, a essência denota perfeição e a perfeição também indica beleza. Então, diz Santo Tomás que as faculdades, quando adquirem hábitos ou virtudes, se embelezam, né? A virtude embeleza a alma. Ele diz isso em um comentário ao Credo dos Apóstolos, ao símbolo apostólico. Ou também, a honestidade é uma beleza espiritual. Então, o que a gente está percebendo? Que existem gradações, né? Não só na beleza real, mas também na forma como nós captamos essa beleza. E Santo Tomás considera belas as virtudes. E aí algumas citações que eu acho assim muito interessantes e precisas. A primeira também, um comentário ao Credo. Como o pecado conspurca a alma, a virtude a embeleza. Nas coisas humanas é belo o que é conforme a razão. Nas virtudes morais, encontra-se a beleza de modo participativo, isto é, enquanto elas participam da ordem da razão. Quer dizer, Santo Tomás está nos dizendo que atuar segundo a virtude é participar da ordem da razão. E a beleza no humano consiste em atuar em concordância com a razão. E aí a gente se pergunta, mas por qual faculdade cognoscitiva nós percebemos isso? Essa harmonia entre o nosso agir e o nosso conhecer, essa perfectibilidade dessas nossas próprias faculdades espirituais, né? Isso faz lembrar, de algum modo, aquilo que Kant intuía, de algum modo, né? Esse livre jogo de harmonia, né? Entre a razão e o entendimento, a razão prática, a razão teórica. Então, Santo Tomás alude a um princípio cognoscitivo, esquecido talvez, né, em muitos autores mais recentemente, que é a sindéresis. Esse princípio, digamos assim, que de alguma forma nos permite perceber o bem e o mal, corresponde a essa verdade mais íntima, mas que capta, que nos conecta com o real, com a natureza. Às vezes eu gosto de relacionar a sindéresis a uma espécie assim de anamnese, uma lembrança, uma verdade íntima e última, que nos permite, de algum modo, advertir, né, o bem e o mal, o certo e o errado, mas que de fato é uma forma de conhecer, né? Então, por que às vezes a gente vê, né, uma imagem, por exemplo, como a da Madre Teresa de Calcutá? Não é que tenha, né, uma proporção perfeita na face, mas aquilo nos comove, nós percebemos beleza. O que a gente percebe aí? Senão talvez essa ordem, essa harmonia entre o intelecto e a vontade, entre a razão aqui, melhor dizendo, e a vontade, essa harmonia das faculdades humanas, estão ali perfeitamente coordenadas. Então, seria esse hábito inato de sindéresis que nos permitiria conhecer essa harmonia entre as faculdades humanas e essa redundância, esse refluxo positivo causado por esse conhecimento é o que nós chamamos de suavidade. Aqui a gente já, digamos assim, segue uma pista aberta por Santo Tomás, mas vamos um pouco em frente. E aqui eu sigo um artigo que me pareceu assim luminoso do professor Juan Fernando Celies, em um livro interessantíssimo que se chama Antropologia da Afetividade, né, em que ele traz toda a antropologia de polo, né, e a desenvolve de uma maneira muito didática, né,
que associa certas redundâncias ou conhecimentos afetivos a esses graus cognoscitivos da realidade, que é bela, que é perfeita e que nos causa, então, esse agrado. E aí a gente tem que, então, pensar quem somos nós, né? E aí vamos, então, chegar à beleza do ser pessoal. Temos esses sentidos externos, internos, que se agradam ao ver, ao contemplar. Temos essa razão teórica que fica feliz, né, ao contemplar, né, as realidades que nos cercam. Temos esses hábitos cognoscitivos, esses princípios inatos, né? E aí a gente pode desenvolver um pouquinho, não só as sindéreses, mas os hábitos inatos, né, de primeiros princípios, essa advertência em relação ao cosmos como um todo, que o nosso núcleo pessoal é capaz de perceber, e ao mesmo tempo essa possibilidade que nós temos de advertir, que estamos diante de pessoas, e isso nos traz um agrado também comovedor, né? Um sabor todo especial, né? Já vamos ver isso, né? Esse hábito inato de sindéresis, captando a harmonia entre as faculdades superiores humanas, traz essa suavidade. Esse hábito inato dos primeiros princípios, que adverte o cosmos, nos traz essa tranquilidade, ou serenidade, se a gente quiser. E, finalmente, esse hábito inato de sabedoria, ao alcançar as pessoas, nos traz um sabor, né? Uma ciência saborosa, aqui lendo Santo Tomás. Assim ele explica o hábito de sabedoria. E Santo Tomás, então, explica o que é esse hábito de sabedoria como sápida ciência, ciência saborosa. Então, as coisas conhecidas, vistas, agradam, e existem muitas maneiras de ver as coisas. A beleza, por outro lado, é real. A beleza corresponde a sentimentos positivos. Claro que há também realidades que não geram sentimentos positivos, mas as realidades, na medida em que são belas, geram esses conhecimentos positivos. Mas Santo Tomás, e daqui seguindo também de cerca a Aristóteles, seguindo de perto Aristóteles, fala de uma potência que se chama o intelecto agente. Aquilo que é de mais, digamos assim, primário nessa nossa abertura ao mundo, que existe antes propriamente do conhecimento discursivo, da ratio. Então, o que é esse intelecto agente ao qual Aristóteles se refere no De Anima e Santo Tomás, na Suma Teológica, afirma que o intelecto agente é impresso em nós imediatamente por Deus. E diz também, né, comentando o De Anima, é próprio de Deus iluminar os homens imprimindo-lhes a luz natural do intelecto agente. E segundo Santo Tomás, essa luz natural do intelecto agente é o que poderá ser iluminada com a luz da fé e com a luz da glória. Ou seja, existem novos modos de conhecer ainda superiores. Muito bem, então esse conhecimento que nos leva a essa abertura ao divino, esse conhecimento impresso, né, em nós imediatamente por Deus, esse intelecto, né, traz um nível superior, né, de agrado, que é o que a gente pode chamar de confiança. E aí a gente vê o quanto os agnósticos, né, são desconfiados. Por quê? Porque parece que o intelecto agente se embotou, né, parece que é incognoscível, né, essa realidade ao qual precisamente o nosso intelecto está, para o qual o nosso intelecto está precisamente projetado. Então, se a gente quiser assim apresentar um quadro, né, ainda digamos assim um pouco temeroso, né, mas a gente poderia ver, né, que esse conhecimento afetivo ele se dá em diferentes níveis, de acordo com o modo como nós conhecemos, de acordo com aquela potência correspondente. Se a gente ficasse só no nível do sensível, das formas, ou ainda antes, das aparências, a gente teria talvez o risco de cair numa espécie de esteticismo
impessoal, vazio, pobre. E não é isso a beleza do ser pessoal. No nível das sindéreses, a gente alcança algo muito mais surpreendente e que, de fato, acalma o nosso ser, que é precisamente essa harmonia entre a razão e a vontade. No nível ainda superior, a gente adverte o cosmos, isso nos traz tranquilidade. No nível ainda superior, a gente alcança as pessoas, né? Isso nos dá um sabor todo especial. Mas, finalmente, abrindo-se a Deus, né, e entrando em conexão o nosso intelecto, a gente, com o Criador de toda a beleza, a gente alcança essa confiança e, acima disso, esse conhecimento mobiliza a nossa liberdade. Esse movimento nos leva ao dom de amar. Por quê? Porque nós nos sabemos amados previamente. Então, no nível mais profundo do nosso ato de ser pessoal, nós somos intelecto agente, liberdade coexistente, porque não existe liberdade isoladamente. É a abertura a um outro, ao sumamente outro, e ao mesmo tempo aceitar quem nós somos e doarmos-nos. Isso é o amor. Então a gente chega naquele nível onde a gente encontra esperança com a nossa liberdade e paz e alegria, na medida em que a gente se sabe amado e é amado. E esses são, né, segundo Leonardo Polo, os aspectos transcendentais do ser pessoal. Depois teremos oportunidade, né, de ver aulas ou as obras do professor Juan Fernando Celés, onde ele trata disso maravilhosamente, né, desglosando, né, algo do que traz a antropologia desse autor, Leonardo Polo, que ainda não é muito conhecido no Brasil, não está praticamente traduzido, mas é um autor assim, que realmente abre muitas pistas. Né? E vejam com coisa interessante. Né? Nós podemos captar Deus como um ser supremo. Digamos assim, a gente vê que o universo, a gente diz assim, é uma espécie assim, de pensamento objetivado, porque a gente vê razão, ordem, proporção, harmonia, causalidade, finalidade em tudo que a gente observa. Mas esse ser é impessoal. É uma espécie assim de, eu diria, geômetra do universo, né? Talvez o que a gente poderia chamar de Deus dos filósofos, né? E um pensamento que se contempla a si mesmo. Mas nós percebemos, de acordo com a revelação cristã, que esse mesmo Deus é o Deus dos nossos pais, é o Deus da sarça ardente, é o Deus que é coração, né? Segundo a gente pode pensar nas parábolas evangélicas, né? Aquele que deixa as 99 ovelhas em troca de uma, isso é uma excentricidade, né? De amor, né? E esse é o Deus pessoal, né? A gente diria que Deus, digamos assim, não é exatamente aquilo que os filósofos pensam, né? Esse Deus é um Deus que se apresenta fundamentalmente mediante a categoria de relação. O professor Fábio Bertato, que é professor de lógica, né, aprofunda bastante nesse tema, inclusive apresentou um trabalho especificamente sobre isso nesse congresso tomista ao qual eu me referi no início. Então não vamos aqui, enfim, né, seria ir mais longe do que a gente poderia no espaço aqui de um encontro, mas Deus é pessoa. E olha que coisa interessante, voltando àquilo que nós havíamos afirmado. Santo Tomás afirma que pessoa significa o que há de mais perfeito em toda a natureza, a saber, o que subsiste em uma natureza racional. Ora, tudo o que diz perfeição deve ser atribuído a Deus, pois sua essência contém em si toda a perfeição. E o cardeal Ratzinger, que é uma autoridade em teologia, diz algo muito sugestivo. Diz assim: a qualidade mais profunda da fé cristã é o seu caráter pessoal. Nós cremos em Deus. Eu creio em alguém. Deus não é uma força, não é uma energia, não é uma razão. Deus é amor, Deus é alguém. E aí Santo Tomás escreve também que, embora a pessoa não convenha a Deus, considerando a origem do termo, porque ele diz isso porque persona
vem de personare, era uma espécie de máscara, né, que os atores utilizavam em peças de teatro. Mas depois esse termo passou a indicar personalidades ali representadas e até a dignidade de alguém que é representado. Então, Deus tem a máxima dignidade, então convém, né, o termo de pessoa. Convém maximamente a Deus. E eu aqui, já me encaminhando para o fim, cito mais uma vez o Ratzinger, que diz assim: é verdade que encontramos no mundo uma matemática objetivada, mas encontramos também nele o milagre inaudito e inexplicável da beleza. Ou melhor dizendo, no mundo existem processos que se apresentam ao espírito humano na forma do belo, obrigando-o a reconhecer que o matemático que construiu esses processos desenvolveu uma incrível fantasia criativa. Bem, o que é esse matemático que desenvolve uma incrível fantasia criativa? É um matemático livre e é um matemático que é amor, né? Que tem, digamos, toda essa excentricidade própria do amor. É esse Deus que é pessoa, né? Então, descobrir essa beleza do que é sermos pessoas, né? Liberdade, amor, né? Fundamentalmente amor. E isso a gente chega a partir do nosso intelecto, nós somos mobilizados. Vejam como isso está distante de reduzir a pessoa às capacidades da pessoa, até às suas próprias virtudes. Não, né? A pessoa não é a mesma que a natureza, já disse Santo Tomás. A pessoa é o que há de mais perfeito. Então, nós não somos a nossa natureza. A natureza a gente tem, a gente herda, a gente recebe. Essência a gente vai construindo na medida em que a gente vai desenvolvendo certas qualidades e podemos aperfeiçoar essas qualidades, mas a pessoa se encontra com esse intelecto agente, liberdade coexistente e amor, né? Os aspectos transcendentais do ser, do ato de ser, que é a pessoa, segundo Leonardo Polo. E eu termino então com essa citação que me parece muito bonita, né, do cardeal Ratzinger. Num mundo que, em última análise, não é matemática e sem amor, é justamente o mínimo, um máximo. O menor que sabe amar é um maior. O específico é mais do que o genérico. A pessoa, o singular, o irrepetível, é ao mesmo tempo o definitivo e o máximo. Nessa visão de mundo, a pessoa não é apenas indivíduo, um exemplar multiplicado pela divisão da ideia da matéria, mas é precisamente isso, pessoa. O cristão não vê no ser humano um indivíduo, e sim uma pessoa. Parece-me estar nessa passagem do indivíduo para a pessoa toda a diferença da passagem da antiguidade para o cristianismo e do platonismo para a fé.